Bastos doou R$5 sobre a proposta de impressão de dinheiro do Ciro Gomes. Vocês poderiam mostrar provas? Porque eu pesquisei para provar a um amigo, mas não achei. Gente, isso daí é uma brincadeira que rola na internet pelo fato dele ser de esquerda. Ciro Gomes, vocês poderiam mostrar provas? Ciro Gomes, vocês poderiam mostrar provas? Ciro Gomes, vocês poderiam mostrar provas? Poderiam mostrar provas? Porque eu pesquisei para provar a um amigo, mas não achei. Gente, isso daí é uma brincadeira que rola. Por causa de toda a rejeição de boa parte da direita liberal do Brasil, eu vi bastante liberal apoiando Ciro Gomes, falando que votaria nele, enfim, né, simplesmente porque acha que é melhor do que votar no Bolsonaro. Tu prefere um Ciro versus Lula do que Bolsonaro versus Lula? Se eu prefiro um Ciro versus Lula do que Bolsonaro versus Lula, puta, eu acho que os três são péssimos, né? Mas num Ciro contra Lula, o Ciro é menos pior. E um Bolsonaro contra Lula, o Bolsonaro não é menos pior. Não, não é, não. Não é. Do que o Ciro. O Ciro, pelo menos, não é ladrão. Será? Ah, não. Já teve a chave do cofre já para roubar e não. Isso com certeza afundaria o país numa recessão profunda aí com o seu nacional desenvolvimentismo. Isso seria péssimo. Agora, de roubar, eu acho muito difícil que seja, porque ele já teve chave do cofre 2 vezes para fazer isso e não fez. E pra mim a maior coisa que eu consegui fazer É isso que eu ia te perguntar. desde que a gente conversou até agora foi desvincular 170 bilhões de reais de fundos públicos que estavam parados para saúde e para educação. É mais do que o governo jamais conseguiu de nenhuma fonte de recurso. Eu consegui encontrar a fonte de recurso e dar pro governo. Investir em saúde e educação. Eu não fui o autor do projeto, mas fui o relator, né? O relator é aquele que dá a redação final. É como a lei vai ser cumprida, é como o relator diz. O autor ele dá a ideia inicial e o relator que dá o texto da lei. E de quem foi a ideia? E a ideia foi do Mauro Benevides, que é o economista do Ciro. Então foi um projeto do PDT que eu relatei. Justamente por ter um bom relacionamento com o PDT. Então você apenas assinou um papel que ideia nem... O Ciro é uma figura que ele tá se firmando no debate público e ele tem que ser levado a sério. Até porque as figuras ligadas ao PDT hoje no debate público na Câmara dos Deputados são mais sérias que as do PT. O Kim, quando debate com o Mauro Benevides sobre a reforma da Previdência, eles não estão debatendo o terraplanismo contábil que não acontece com a Erika Cocai. É um sujeito brilhante, o Benevides. O Benevides é inteligente. Ele tem um modelo de reforma da Previdência, primeiro, que não nega o rombo na Previdência, e que contas que ele fez lá com o Kim no debate lá, 700 bi. É uma reforma. Você pode discordar do que tá escrito ali, mas ele tem uma reforma. O Ciro, durante o debate presidencial, falava que nós tínhamos rombo na Previdência sim, e falava inclusive da necessidade de um modelo de capitalização em certa medida. Entendeu? Só que o Ciro tem no debate, e o que eu acho que o Ciro tem essa liberdade, e o MBL também tem isso, nos causa problemas com setores na esquerda e na direita, é o fato da gente não responder por certos grupos de pressão. Vou dar um exemplo. O PT responde pelos sindicalistas, em certa medida. Até porque tem um aparelhamento de instituições sindicais que é muito claro nisso. E o PT é obrigado a adotar certas posições, como, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, que fala com esses setores e faz com que eles sejam insensatos. E o Ciro não tem. O Ciro tá livre para poder atuar. Vai muito da magia do Ciro, magia retórica dele, nesse projeto nacional desenvolvimentista, porque os caras gostam muito de falar o seguinte: o Bolsonaro não tem projeto, ele é burro, é um ignorante, ele não tem projeto nenhum pro Brasil, ele é um despreparado, chamou esse Paulo Guedes que é um entreguista, e a resposta pro entreguismo deste ignorante é um homem que não é ignorante e que tem um projeto que não é entreguista. Aí o cara, caralho, a coisa encaixou aqui. E eu sou um cara o seguinte, se me deixar solto, eu começo até a gostar dessas ideias. Só que sempre eu chamo um liberal pra falar: Renan, cala a boca, então beleza, baixo, me reduzo aqui minha insignificância, entendeu? Eu adoro, pra mim faz sentido pra caralho certas premissas aí desenvolvimentistas, mas sempre vem um liberal que conhece da praia e fala: calma, baixa a bola. Eu falei: beleza, cara, eu só quebrei umas fábricas, então eu não sou muito bom nessa área. Mas... novamente, o discurso é bom. Pra mim, essa ideia é o seguinte: o Brasil tem certas vantagens comparativas. E quando eu olho que o Brasil, para fazer uma peça de carro no Brasil, o minério de aço sai daqui, vai para a China, volta como bobina pronta e está mais barato do que uma bobina de aço feita no Brasil, eu não consigo pensar que algo de profundamente errado não está sendo feito aqui em termos de política, né? E aí vai falar: não, mas a China tem escala. E o Ciro fala: escala, a China tem escala, a China tem uma escala de produção, e de fato tem uma escala gigantesca. Agora, né, eu não consigo imaginar que um país de 210 milhões de habitantes não consiga também ter escala em certos produtos, em certos segmentos, que ele não consiga
ter basicamente setores da economia, o Ciro usa muito a indústria de exemplo, que sejam minimamente competitivos. Né? Eu não consigo imaginar que a gente não consiga ser competitivo em nada. Ah, é só agro. Caralho, velho, a gente não pode ser só agro, é um negócio inaceitável. O Kim é todo liberalzão, assim, você quer o que a gente vai ficar, eu vou plantar. Um rapaz ali perguntou sobre educação, e aí eu vou até elogiar o Ciro Gomes, ele deu a resposta perfeita. Realmente, o Ceará tem ali uma educação que deve servir de exemplo pro resto do mundo, um modelo ali educacional, ele deu uma resposta perfeita, falou coisa com coisa, e aí o próprio apresentador tentou colocar ele para falar, mas o Ceará ali não é muito exemplo em questão de analfabetismo. Ele, corrigindo o senhor, é analfabetismo adulto. E ele falou, mas e aí, o que você vai fazer pelo analfabetismo adulto? E nesse ponto eu estou elogiando sinceramente o Ciro Gomes, que ele foi muito corajoso. Ele falou o seguinte, não, o analfabetismo adulto é um problema muito difícil, nós abandonamos e nós vamos focar Ele falou exatamente, nós abandonamos, nosso foco é a criança. Ele foi corajoso para falar uma coisa assim, efetiva. Nesse ponto, eu elogio sinceramente a resposta corajosa do Ciro Gomes. O Ciro é exatamente essa figura, ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, sim, de certa maneira exitosa, principalmente quando ele começou, né? Ele começou muito bem. E eu acho que o intermédio da vida política dele foi muito ruim, porque ele acabou sendo sabotado pelo PT frequentemente, sempre ficando chorando por causa disso. Mas ele começou muito bem, é um cara muito habilidoso nos debates. Você pensa, não, eu sou Ciro. Por que você é Ciro? Porque eu acho que o Ciro foi um bom gestor, o negócio do Ceará, papapá, o liberalismo está dando certo, a gente tem que reindustrializar o país, realmente o Brasil não tem indústria, ele está no caminho. Ok. E aí as críticas que se fazem a isso vão ser meio fracas. Mas o Ciro é um cara destemperado. O Bolsonaro também é destemperado. E ser destemperado também não é nenhum crime. Mas o Ciro força os números. Isso é vago. Ele tem um discurso demagógico. Aí você entra na discussão. Aí você vai ter que defender a tese X contra a tese B. Não é uma coisa fácil, explícita e bombástica contra você dizer, olha, o partido que você está defendendo é ladrão, roubou isso e assim e assim. Isso é forte, isso é fácil, pega. Então eu acho que vai haver esse movimento sim, concordo inteiramente. É o seguinte, cara, o Ciro Gomes é um cara assim, eu até respeito ele, viu? Porque ele é um cara assim, ele é uma máquina de retórica, ele é muito bom. E só isso aí já mostra o seguinte, já mostra que o PDT é algo diferente do PT e algo diferente do PSOL. Então, talvez, por um voto pragmático, tentando dividir a esquerda e tentando jogar um elemento da esquerda contra o outro, eu mesmo apoiasse o Ciro. Ele fala, das alianças políticas, e o Ciro Gomes deu a melhor resposta. Ele deu a melhor, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, você levanta a bola do cara, eu não tenho problema em fazer aliança política, você tem que fazer. E ele falou uma frase maravilhosa, que foi o seguinte, nós vamos negociar com quem o povo eleger. E é verdade, cara, o povo elegeu um cara, mas o cara é bandido. Cara, você vai ter que negociar com ele. Você vai ter que... Isso não significa que você vai ser bandido. É igual o Kim, por exemplo, quando foi lá protocolar o pedido de impeachment com o MBL, do lado do Eduardo Cunha. Tem gente tirando e fala, tá vendo, fez aliança. Não fez aliança, cara. Fez aliança. Você tem que protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o Satanás. Que seja. Você vai fazer o quê? O povo elegeu o cara? Então, ele deu uma resposta perfeita. O problema não é o Ciro. O problema é quem está do outro lado da mesa que vai debater com ele no segundo turno. E as opções que nós estamos vislumbrando não são as melhores. Esse que é o grande problema. Outro dia eu postei assim, os 9 candidatos, né, os que se diziam, eu perguntei qual é o plano de governo de cada um deles. E aí você começa a pensar, peraí, qual é o plano de governo de cada um deles? E essa é a questão. Mas o problema é o seguinte, o candidato que vem para contrapor a esquerda. E esse que é o grande problema, que é essa preocupação. Porque, no geral, nós temos elegido candidatos meio sabão nessas coisas. Nós temos o processo de eleição tem sido de candidato meio sabão, que não assume postura. E o Ciro é um cara inteligente, cara. O Ciro é um cara inteligente.